Bem-vindos a esta nossa investigação clínica de hoje. A gente vai mergulhar fundo numa crise biológica muito, mas muito urgente, daquelas que atingem o ponto crítico exatamente depois dos 45 anos. O nosso objetivo aqui é dissecar a dura realidade da degeneração da cartilagem e o futuro da sobrevivência das articulações. Olha, por muito tempo a gente simplesmente aceitou o desgaste articular como uma coisa inevitável da idade, né? Um mero desgaste passivo do tempo. Mas as evidências científicas revelam um cenário totalmente diferente, algo muito mais ativo e francamente destrutivo acontecendo de forma silenciosa e microscópica. Então a ideia hoje é trazer uma clareza clínica real para esse processo implacável e, claro, examinar uma descoberta emergente que está virando do avesso os dogmas médicos. Vamos entender a fisiologia exata do que acontece lá dentro. E isso já nos empurra direto para uma pergunta que vale ouro. Será que a medicina moderna tem tratado a dor nas articulações de um jeito completamente errado? É uma provocação pesada, com certeza, mas absolutamente necessária. Porque, veja bem, existe um abismo gigante entre simplesmente mascarar a dor e resolver o problema mecânico de verdade. Focar só no alívio rápido dos sintomas pode, na prática, deixar que aquela cratera biomecânica escondida continue se deteriorando em silêncio. Tentar apagar a fumaça enquanto o incêndio biológico consome toda a estrutura não é só ineficaz a longo prazo, é uma negligência brutal com a arquitetura do corpo humano. Vamos entrar agora na seção 1, a cascata inflamatória silenciosa, onde o dano real começa. Para entender o porquê de tudo isso, a gente precisa olhar de perto para o ambiente escuro e microscópico de uma articulação que está falhando. Para quem já passou dos 45 anos, aquilo não é só um desgaste mecânico. Aquele espaço vira um campo de batalha celular, um verdadeiro horror biológico. Tudo começa no passo 1, com uma lesão inicial. É tipo um buraco biomecânico, um defeito mínimo na cartilagem. Mas, sem o tratamento certo, o peso e o impacto constante em cima desse buraco nos levam ao passo 2, a fragmentação. Pedacinhos minúsculos da cartilagem danificada começam a se soltar. E aí, caímos no passo 3, onde esses fragmentos soltos começam a irritar a sinóvia, que é o revestimento da articulação. O que, fatalmente, culmina no passo 4, a ignição de uma cascata inflamatória superagressiva. Estamos falando de moléculas sinalizadoras pesadas, como interleucinas e prostaglandinas, entrando em ação. Aquele pequeno defeito do início vira uma bola de neve de inchaço generalizado, uma rigidez que paralisa e um dano estrutural severo. Não é só um problema de atrito físico, é uma resposta biológica totalmente desenfreada. E a coisa fica ainda mais séria porque existem fatores de aceleração implacáveis ditando o ritmo desse processo. A idade, o peso corporal, a genética, o nível de atividade, a saúde metabólica e até a dieta. Mas por que isso é tão crucial? Porque a partir do momento em que o motor da inflamação é ligado, são exatamente esses fatores que vão decidir o destino da articulação. Eles que determinam se o joelho ou o quadril vão dar apenas umas pontadas ou se vão colapsar completamente, mandando o paciente direto para a mesa de cirurgia para uma daquelas temidas substituições totais. A verdade é dura, duas pessoas podem ter exatamente a mesma lesão inicial, mas por causa desses aceleradores, uma segue a vida normalmente enquanto a outra vê a sua própria estrutura ruir. O que nos traz a seção 2, a ilusão das injeções, a dura realidade das intervenções atuais. Aqui, a gente precisa tirar aquele band-aid do conforto superficial e encarar a realidade nua e crua do gerenciamento repetitivo da dor. Quando a dor fica insuportável, nosso primeiro instinto, claro, é apelar para a seringa. Mas os dados mostram que precisamos olhar para isso com uma frieza clínica inabalável. De um lado, a gente tem a ilusão a curto prazo, medicamentos anti-inflamatórios e aquelas injeções de corticosteroides que dão um alívio muito rápido e inegável. A inflamação cessa temporariamente. Só que do outro lado, temos a realidade a longo prazo, com evidências clínicas bastante perturbadoras de que o uso repetitivo desses esteroides intraarticulares está diretamente associado a uma perda acelerada de cartilagem ao longo do tempo. É a perigosa dependência da agulha. E esse mesmo alerta vale para outras injeções, como as de ácido hialurônico. O perigo agudo aparece quando as injeções viram um único plano de tratamento, e a gente ignora completamente o quadro maior, que envolve a mecânica, a força e a carga sobre a articulação. É como comprar tempo no cartão de crédito. A dívida biológica vai ser cobrada e com juros altíssimos, especialmente na quarta década de vida. E isso nos leva à seção 3, o limite das intervenções atuais. Não há soluções mágicas. Bom, a ciência ortopédica obviamente tentou evoluir e ir muito além de só esconder a dor. Mas, quando a gente analisa intervenções avançadas, tipo o plasma rico em plaquetas, o famoso PRP, ou aquelas cirurgias de restauração focadas em colágeno e matriz, esbarramos numa verdade clínica irrefutável. Eles não são regeneradores garantidos, não são balas de prata para uma artrite em estágio final. O PRP até pode reduzir os sintomas num grupo muito selecionado de pacientes, mas ele não reverte a osteoartrite.
Já as cirurgias podem sim ser transformadoras para defeitos isolados, mas exigem muito tempo, dinheiro, uma reabilitação física extrema e indicações hiperespecíficas. Ou seja, não existe uma solução universal e fácil para simplesmente reconstruir a estrutura que já foi destruída num corpo em envelhecimento. Mas temos novidades. Vamos para a seção 4, a promessa da enzima 15-PGDH, um marco científico no laboratório. Assim, uma grande mudança no horizonte. Existe um vislumbre genuíno de esperança regenerativa que é um marco científico crítico. Mas, claro, precisamos tratar isso com a máxima seriedade, já que ainda está confinado ao ambiente de laboratório. Olha só que fascinante. Um estudo inovador publicado no final de 2025 por cientistas da Stanford Medicine adotou uma abordagem cirúrgica, mas em nível molecular. Em vez de ficar tentando lubrificar a articulação ou silenciar a dor, eles foram direto nas vias moleculares do envelhecimento e da degeneração da cartilagem em camundongos. Basicamente, eles foram mexer na raiz do relógio biológico. A chave para todo esse quebra-cabeça investigativo atende pelo nome de 15-PGDH. Com a devida autoridade clínica, a gente define isso como uma enzima específica que tem um papel crucial na degradação da cartilagem. E o que a equipe de Stanford descobriu foi monumental. Ao bloquear essa via enzimática em camundongos hiposos e machucados, a cartilagem que estava danificada foi literalmente empurrada em direção a um reparo biológico real. É isso mesmo, os animais mostraram sinais de regeneração e tiveram uma redução profunda na dor da osteoartrite. Por décadas, as frustrações da ortopedia moravam no fato de que quase nenhum tratamento conseguia empurrar a cartilagem para a regeneração. E essa enzima prova que, biologicamente, isso pode sim ser possível. Só que aqui a gente precisa fazer uma pausa para um alerta de extrema cautela, pessoal. A regeneração da cartilagem é uma possibilidade para o futuro, não uma cura que vai estar disponível amanhã de manhã. Essa descoberta brilhante não é, sob nenhuma circunstância, uma licença para abandonar os tratamentos atuais que já têm eficácia comprovada. Não significa que vão vender uma injeção milagrosa na farmácia da esquina no mês que vem e com certeza não substitui uma cirurgia de emergência que seja necessária hoje. O que nós temos aqui é uma prova de conceito de que o campo está mudando rapidamente, mas não é uma solução imediata. Vamos então à nossa seção 5. Protocolos preventivos urgentes. Haja antes que o dano seja irreversível. Então, enquanto essa ciência de ponta não sai das bancadas de laboratório para chegar nas clínicas, a nossa responsabilidade principal está aqui, no presente. É vital estabelecer estratégias imediatas e inegociáveis para proteger a articulação em envelhecimento. E não estamos falando de sugestões casuais, não. São mandatos biomecânicos com uma urgência médica enorme. Primeiro, o controle rigoroso de peso reduz imediatamente a carga direta e a força de esmagamento lá na nossa cratera biomecânica. Depois, uma reestruturação da dieta para atacar a inflamação sistêmica de frente. Mas, acima de tudo, a atividade física estruturada e a eliminação completa, absoluta, do comportamento sedentário. Reagir à dor nas articulações, parando de se mover inteiramente, é de forma catastrófica a pior resposta possível para quem já passou dos 45 anos. O sedentarismo enfraquecer as estruturas de suporte muscular e simplesmente acelera a morte da cartilagem por falta de nutrientes. Aqueles nutrientes sinoviais que, ironicamente, dependem do próprio movimento para circular. Resumindo, movimento estruturado é sinônimo de sobrevivência. E o coração de toda essa nossa investigação biológica de hoje se resume perfeitamente a esta frase: a biologia da regeneração pode ser mais modificável do que muitas pessoas foram levadas a acreditar. Pensem no peso disso. É uma mudança drástica de paradigma científico. A gente sai daquele fatalismo estrutural de que estragou já era para uma visão muito mais dinâmica. A perda de cartilagem não é só um desgaste físico inevitável como um pneu de carro ficando careca. É uma batalha biológica ativa e contínua. Aquela crença dogmática de que a regeneração é algo totalmente impossível está sendo ativamente corroída pelos novos dados. E assim, enquanto a ciência continua avançando incansavelmente no laboratório em direção a um futuro regenerativo promissor, fica uma questão imperativa pairando no ar. Qual deve ser a nossa estratégia diária de sobrevivência biomecânica para as articulações que ainda nos restam agora? A resposta, sem dúvida, está em abandonar a busca por atalhos ilusórios e assumir o compromisso com uma gestão ativa, quase implacável, da saúde articular.
A verdadeira defesa começa com um entendimento profundo de como a máquina se degrada e como a gente pode proteger essa estrutura antes que ela falhe de forma definitiva. Que a análise de hoje sirva como um verdadeiro ponto de inflexão na maneira como entendemos o futuro do corpo humano. Um grande abraço e até a próxima.